minhas irmãs, muito bom ter todos vocês aí conosco. Eu trago aqui hoje um missionário que fica alimentando esse trabalho, fortalecendo uma agência missionária tão importante. Eu vou deixar para ele mesmo falar mais do seu trabalho, tá, Mauri? Falar aí do seu trabalho, da sua experiência, como tem sido, gastar uns minutinhos aí com isso, depois, palavra de Deus. Deus te abençoe muito, tá? Obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite a todos. Alexandre Neubert da Silva, prazer muito grande, muito grande. Se eu não estou enganado, 2020 completa 10 anos da última vez que eu estive aí na igreja. Foi em 2010. Eu me lembro de ter ido num acampamento em Curitiba e aí no domingo à noite nós estivemos visitando a igreja. Eu acho que o meu cabelo era mais preto e o seu cabelo chegava até mais para frente aqui. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande. E eu estou com uma outra câmera aqui, tentando transmitir pelo Facebook, na minha página. Então, vocês vão aparecer. Vocês não, né? Mas a palavra vai aparecer na minha página. Irmãos, há muitos anos, nós, desde a minha ordenação em 1994, de alguma maneira nós mesclamos o nosso ministério como pastor de igreja local e servindo no movimento missionário de alguma forma, ou como missionário de campo, como nós fizemos entre os anos 2001 e 2002, e entre 2006 e 2013 nós tivemos o privilégio de servir a uma agência missionária chamada Pioneers, no Brasil, Pioneiros. E voltamos a servir um movimento missionário por meio da MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, desde 2018. Nós estamos servindo em 3 áreas básicas: mobilização, ou melhor dizendo, divulgação. Nós visitamos as igrejas locais, encontramos as lideranças, desafiamos as lideranças e as igrejas locais para parcerias, para uma caminhada compartilhada com a MEAP. Uma segunda área do nosso ministério é o apoio pastoral, que é, na verdade, a área que mais me cativa, que mais me atrai, que é visitar o campo missionário, que é gastar tempo com os missionários, que é poder, de alguma maneira, suprir suas necessidades emocionais, ouvir suas angústias, ouvir também seus relatos de vitórias, de milagres. E nós não estamos podendo fazer isso há 4 meses. Eu tinha 2 viagens marcadas agora para esse ano, na verdade 3 viagens. Uma para os campos do Piauí e Maranhão, outra viagem para o campo do Amapá e outra viagem para o campo mais recente da MEAP, que fica no Rio Purus. O Rio Purus é um dos afluentes da margem direita dos Solimões, com 3.550 quilômetros, vai serpenteando desde a boca do Acre até desaguar antes da cidade de Manacapuru. Manacapuru é uma cidade muito conhecida, minha e do Alexandre, de ouvir falar por conta do nosso irmão, pastor Francisco Chaves, acreano. Manacapuru é no Amazonas. Enfim, portanto, quando nós retornamos de uma conferência missionária no Rio de Janeiro, na verdade, na cidade de Teresópolis, dia 18 de março, chegamos aqui e são, então, já mais de 4 meses com a agenda completamente desmontada e tendo que se reinventar, como todos nós temos que nos reinventar. Mas eu quero agradecer a Deus e durante a semana eu vou passar para o pastor Alexandre alguns vídeos da MEAP e contar com a ajuda de vocês para divulgarem também o nosso trabalho. A MEAP, agora no mês de junho, junto com alguns programas do governo brasileiro e algumas associações do terceiro setor e agências missionárias, em razão da capilaridade da MEAP, porque nós temos bases espalhadas pelo litoral brasileiro, no norte do país, ali na desembocadura do Amazonas, Amapá, Pará, e Rio Purus, Rio Juruá, nossos missionários foram obrigados a se expor, porque de um outro modo
milhares e milhares de famílias não poderiam ser atendidas. Então, foram distribuídas mais de 30 mil cestas de alimentos, mais de 100 mil famílias foram atendidas num esforço do qual a MEAP participou junto a outras entidades. Então, durante a semana, nós vamos passar para os irmãos, e agora eu quero desafiar para a gente vir aqui para a palavra e, atendendo ao que o pastor Alexandre nos pediu, com o tema de bem com a vida, é o tema do ano. E ultrapassando limites é o nosso desafio hoje. Bom, antes de lermos o texto, quando a gente conversa sobre um tema dessa natureza, nós andamos assim numa área minada, numa área de perigo, numa área muito delicada. Por quê? Porque a palavra de Deus traz alegria, traz vida, traz ânimo, nos desafia, nos encoraja, faz com que o poder do Espírito Santo de Deus possibilitou que uma comunidade pequena, composta de pescadores, de artesãos, de gente muito simples, de alguns escravos, alguns servos, poucos irmãos faziam parte, por assim dizer, daquela esfera de influência na sociedade romana, e de uma comunidade pequena, ali de Jerusalém, em 30 anos, havia igrejas e comunidades de adoradores do Cordeiro plantadas em toda a bacia do Mediterrâneo. De maneira que quando Paulo está chegando em Tessalônica, nós vemos ali no capítulo 17 de Atos, versículo 6, tem um judeu que diz assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esses que têm transtornado o mundo têm ultrapassado limites contra a hostilidade da própria sociedade, religiosidade judaica, têm ultrapassado os limites de suas próprias limitações. Afinal de contas, o próprio Sinédrio reconhecerá que Pedro e João são iletrados, mas que andaram com Jesus, e, portanto, a igreja, como nós a vemos no livro de Atos, é a igreja que ultrapassa todos os limites possíveis e impossíveis. Por um outro lado, nós vivemos num tempo em que somos assediados pela teologia da prosperidade, pela teologia do coach, que rouba, que furta, que sequestra o papel do Espírito Santo de Deus, como aquele que mobiliza, como aquele que empodera, que é uma palavra que agora está sendo adicionada ao nosso dicionário. E então a teologia do coach é aquela que rouba o papel do Espírito Santo de Deus e transfere para o homem, de maneira que muitas das nossas igrejas têm sido assediadas por esse tipo de teologia. Então a gente acaba andando aí numa zona muito perigosa. Mas a grande verdade é que esse tema tem tudo a ver com o povo de Deus. O povo de Deus, na sua história, é um povo que ultrapassa limites. Obviamente que todas as vezes que este povo ultrapassa limites, este povo experimenta grandes realizações, nós olhamos para o céu e apontamos a glória para o nosso Deus. Então, toda a história bíblica, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, desde Abraão, capítulo 12, até o livro do Apocalipse, até ali, quando João recebe a revelação, é uma igreja que transpõe limites. Então, vamos lá. Eu quero desafiar os irmãos a lermos Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo. Eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando. A tradução que eu estou utilizando é a Almeida Revista e Atualizada, segunda edição. Almeida Revista e Atualizada. Capítulo 13 diz a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai,
até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Irmãos queridos, chamo a minha atenção e a nossa atenção para uma narrativa que bem poderia ser a sua narrativa. Nós temos a Escritura Sagrada com aquilo que nós podemos chamar de metanarrativa, ou uma narrativa central, ou uma narrativa que se estende do Gênesis ao Apocalipse, que nós chamamos a narrativa da redenção. E nós podemos, então, resumir em 4 palavras essa narrativa, fica fácil de gravar. Faz parte da cosmovisão cristã. Quando olhamos para o desenvolvimento, quando olhamos para as ações de Deus na história, e quando olhamos para cada uma das narrativas bíblicas, sejam elas as narrativas mais longas, como de Abraão, como de Isaac, como Jacó, como José, ou como são pequenas as narrativas que encontramos aqui e ali, precisamos entender que cada uma dessas narrativas gravita em torno deste eixo, ou cada uma das narrativas está alinhada à grande narrativa, que é composta, portanto, das palavras criação, queda, redenção e consumação. Então eu gosto de olhar para esse texto e olhar para um homem como Abrão, que é chamado pai da fé, amigo de Deus, e lembrar que as minhas narrativas pessoais não estão soltas, não são simples, ou não são pura e simplesmente narrativas aleatórias, sem propósito, sem absolutamente nada a ver com a história da redenção que Deus está escrevendo. Então, a primeira lição que a gente precisa tirar do texto é o seguinte: obviamente que Abraão tem uma função específica no plano da salvação, mas é preciso que, como filhos de Abraão pela fé, cada um de nós compreenda, entenda e tome posse de uma bênção especial que Deus concede a cada uma destas famílias, seja na igreja presbiteriana da Fazendinha, seja numa igreja qualquer na Etiópia, seja numa igreja perseguida na China, seja qualquer narrativa, cada uma delas está girando em torno do projeto de Deus de escrever a sua história de redenção. Bom, esta narrativa aponta para o nosso tema. Por quê?
Porque me parece que Abraão, assim como eu e como você, assim como qualquer família de crente, nós vivemos uma contradição, nós vivemos entre duas vozes. A boa vida que nós podemos ter fora de Deus, e basta olhar para a maioria dos países ocidentais hoje, a maioria dos países desenvolvidos, por exemplo, se você olhar para os países escandinavos, se você for usar estas ferramentas, esses estudos sociológicos e psicológicos para mensuração da felicidade, os países com o maior nível de felicidade estão lá no norte da Europa, os países escandinavos. Temos lá a Islândia, a Finlândia, a Noruega, a Suécia. E se formos olhar para as cidades brasileiras, eu não erraria muito se dissesse que Curitiba está entre as cidades com os maiores níveis de felicidade, por conta de tantas outras questões que temos, questões históricas, questão de organização, etc, etc, etc. Portanto, quando falamos de bem com a vida, estar de bem com a vida, eu ouso dizer que nós não precisamos de Deus. Aliás, é bom que a gente fique longe de Deus se a gente quer experimentar se a gente quer desfrutar de alguns benefícios da vida que tirem da nossa cabeça e do nosso coração quaisquer que sejam os níveis de angústia. Portanto, estar de bem com a vida pode ser uma armadilha para nós. Se você voltar para o texto, se você voltar para o capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão. Deus chama Abraão, lhe faz promessas e afirma para Abraão, faz com ele uma aliança, e ali a vocação de Abraão é que ele dará a luz, por assim dizer, a um povo, e este povo será bênção entre todas as famílias da terra. Muito bem, se você olhar para o capítulo 12, Abraão estava estabelecido numa cidade, ele vai ser chamado, ele vai demorar um pouco. Então nós podemos dizer que um homem com 75 anos, a sua esposa com 65 anos, começam a se estabelecer e de alguma maneira já estão de bem com a vida. E de repente Deus, no seu direito, na sua soberania, interfere, interrompe um fluxo de vida e diz: Abraão, você vai passar por uma certa angústia. Não está isso no texto, mas é fácil de inserir isso no texto. Você vai sair da tua terra, você vai deixar sua parentela, você vai deixar sua família, e você vai sozinho, você e sua esposa. Ele teve pena de Ló. Como Abraão não possuía filhos, talvez, e Ló era órfão, era sobrinho de Abraão, então Abraão acaba cuidando de Ló, e Ló só ia dar dor de cabeça para Abraão, como a gente viu no texto, o tempo todo. Mas percebam, queridos, que quando nós falamos de vencer limites, estar de bem com a vida, nós começamos a perceber que o primeiro limite a ser vencido é a nossa resistência ao chamado de Deus. Abraão demora quase 2 anos para atender o chamado, quase 2 anos. Ele primeiro vai acertar suas coisas, ele vai acertar lá suas questões todas de aposentadoria no INSS, vai se despedir. De alguma maneira, esta intervenção de Deus quebra algumas das nossas linhas de contato com aquilo que a gente considera bem com a vida. E você pode ter certeza absoluta que se Deus intervir em sua vida, e que se Deus, em sua soberania, decidir mudar a rota da sua vida, eu quero, em primeiro lugar, que você fique em paz. Fique em paz. Porque Deus, na sua soberania, não age como deuses gregos, por ciúme, apenas por diversão. Ele age, em primeiro lugar, para a sua glória. E ele age também para que os seus filhos desfrutem do shalom em sua presença, seja na sua terra, seja na caminhada, seja como peregrino, seja com 75 anos, 65 anos, como era a dona Sarai. Mas a primeira coisa que precisamos olhar no texto é que Deus tem um propósito para Abraão. Muito bem, então Abraão sai de sua terra, de sua parentela, vai a caminho de Canaã. O problema é que no capítulo 12, se você recuar um pouquinho, você vai perceber que tem fome na terra. Pessoal, e vamos combinar, ninguém fica de bem com a vida com fome. Não dá.
E nós, homens, vamos nos colocar como homens tradicionais, vamos nos colocar no lugar de Abraão. Mesmo que a dona Sara seja uma mulher que cuide de tudo e que seja proativa, mas quem perde o sono é Abraão. Quem perde o sono porque sua família no outro dia talvez enfrente o dilema, o problema da fome, é Abraão. Ele começa a perder o sono. A palavra de Deus não fala isso, mas eu posso talvez aqui especular, conjecturar, de que ele começa a perguntar, mas, puxa vida, Deus me tirou da minha terra para trazer para uma terra estranha, me faz promessas e eu vou passar fome. E ele não consulta Deus. E toma uma decisão. Pessoal, uma segunda lição que a gente tem aqui nessa narrativa de Abraão é que as pressões que a gente sofre, por exemplo, nós estamos vivendo num cenário inimaginável. Eu jamais imaginaria que fosse viver para ver esse tipo de guerra contra um inimigo invisível. Hoje eu estava vendo algumas notícias atualizando a pandemia. Tem alguns países já experimentando de uma segunda onda e alguns pesquisadores da área de saúde estão dizendo que talvez essa segunda onda seja mais letal, mais mortífera, mais abrangente do que a primeira onda. Portanto, nós estamos vivendo num tempo terrível. E, obviamente, nós, sobretudo nós, pais, a nossa tendência é cuidar da nossa família. Isso é absolutamente legítimo. Esse sentimento, este instinto de preservação e de proteção da nossa família e dos nossos filhos foi algo que Deus colocou no nosso coração. Nada de errado com Abraão procurar proteger a sua família. O problema é que Abraão não consulta a Deus. Tudo indica que ele se precipita. Então, queridos, neste tempo de pandemia, cuidado para a gente não se precipitar, porque queremos ficar de bem com a vida, porque queremos vencer os limites impostos pela pandemia, impostos pelo coronavírus. E nosso instinto, a nossa natureza é da mesma matéria-prima de Abraão. Nós somos feitos dos mesmos sentimentos. Então, é preciso cuidar para que não copiemos nesse ponto as ações de Abraão. Ele chega no Egito, acaba contando uma meia-verdade. Sara era sua meia-irmã e ele acaba iludindo ou tentando iludir Faraó para proteger a sua própria vida. Olha aí, pessoal, nós estamos lidando agora com instintos de preservação, instinto de proteção. E uma coisa muito interessante é que, apesar de todas essas ações não pensadas e sem a aprovação de Deus, é muito interessante que a graça de Deus permanece sobre Abraão. E ele enriquece no Egito. Ele enriquece. Deus não o castiga, mas Deus se revela a Faraó, e aí Faraó, no finalzinho do capítulo 12, expulsa Abraão. Vai embora. Muito bem. Eu quero tomar aqui com vocês agora, você pode marcar no seu relógio aí 15 minutos. Eu quero tirar algumas lições importantíssimas para nós no capítulo 13. Queridos, importa para nós não apenas estar de bem com a vida, mas eu quero esticar um pouquinho o texto. Estar de bem com a vida em missão. Estar de bem com a vida em missão. E como é que a gente ultrapassa limites? Como é que a gente ultrapassa os limites que a pandemia impõe sobre nós, que os governantes impõem sobre nós, e não adianta a gente ficar discutindo se eles agem bem, se eles agem mal, se é o governo do Estado que está com razão, se é o governo federal que está com razão, se a cloroquina funciona, se a ivermectina funciona. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo de desinformação, de notícias verdadeiras misturadas com notícias falsas. A grande verdade é que a primeira lição que nós tiramos no texto é pensar na rota, no roteiro, no caminho que Deus estabeleceu para nós. E, portanto, queridos, em primeiro lugar, vamos avaliar a nossa caminhada. Deus dissera a Josué, ou dirá a Josué, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, essa decisão de Abraão é uma decisão que me encanta. Apesar de ele ter sido expulso por Faraó,
ele sai do Egito e volta para o Neguebe, e ele vai voltar para o lugar para onde Deus o houvera enviado. Ou seja, Deus não castiga, Deus não pune, Deus simplesmente age de uma maneira por detrás da história, usando a figura de Faraó. Deus usa pessoas de nossos relacionamentos, Deus usa o nosso chefe de trabalho, Deus pode usar o Deus que usaria depois a mula de Balaão, Deus usa o que ele quiser para fazer-nos voltar para a rota da nossa missão. Bom, pode ser que eu e você estejamos tão de bem com a vida, instalados no nosso Egito, e Deus de alguma maneira vai nos acossar para sairmos e voltarmos para a nossa vida em missão. Talvez nós fiquemos um tanto confortáveis nas nossas casas, nos nossos domingos à noite, e quando formos voltar para as nossas celebrações físicas, a gente faz, puxa vida, mas estava bom aqui em casa. Estava bom aqui em casa. Mas o projeto de Deus é projeto de comunhão, eu e você sabemos disso. O que nós estamos experimentando é um parêntese aberto e que depois vai ser fechado e nós vamos voltar. Por quê? Porque é projeto de Deus a comunhão. Deus não nos fez para encontros virtuais, embora eles não sejam maus em si. Estão nos fazendo muito bem. Mas então, primeira lição, reflita, querido, reflita, querida, reflita, família. Onde é que você está nesse momento? Confortável, de bem com a vida, mas repare, é de bem com a vida na missão e no propósito de Deus. Muito bem, uma segunda lição é que não é sair do lugar onde você está, mas é voltar para o propósito de Deus. Se eventualmente eu e você estejamos flertando com uma vida de conforto que não seja da missão de Deus. Mas a segunda lição que nós tiramos do texto é como é que nós resolvemos as nossas crises pós-pandemia ou durante a pandemia. A grande verdade é que quando Abraão sai do Egito, ele está tão rico, tem tanto gado, e Ló, que está do lado dele, é abençoado pela bênção que cai sobre a vida de Abraão. Isso é muito importante a gente perceber. A bênção que Deus derrama sobre a nossa vida se espalha, uma bênção sem medida, que se espalha pela nossa vizinhança, se espalha pelo nosso trabalho. E aqui, queridos, eu quero que você perceba que nós teremos agora, dentro das nossas comunidades, eu quero fazer um paralelo com as nossas comunidades, nós teremos aqui 2 tipos de crentes, ou 2 tipos de adoradores, ou 2 tipos de seguidores de Cristo. Nós temos Abraão e temos Ló. E agora nós precisamos refletir qual é o tipo de pessoa que nos inspira e quais são os tipos de decisão que tomaremos a partir dos 2 exemplos. Muito bem, diante de uma crise que a pandemia impõe sobre nós, quais são as decisões que tomaremos? Repare que as decisões de Ló e de Abraão são completamente diferentes. É preciso lembrar que tudo o que Ló recebeu até agora é fruto da bênção de Deus sobre Abraão. Outra coisa para nos lembrarmos, todos os direitos, a partir de uma avaliação das leis que regiam as convenções na época, na Mesopotâmia, Abraão tinha direito a todas as coisas. Ló usufruía das enormes migalhas que caíam da mesa da bênção de Abraão. Então, portanto, diante da crise, vejamos aqui 2 posturas. Repare, a terra não pode sustentá-los, e então a contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os ferezeus e os cananeus habitavam nessa terra. Repare, tem mais gente habitando ali. Tem gente que a cultura cananita era considerada na época uma das culturas mais orgiásticas, perversas e malignas.
Quando se fala de cultura cananita, fala-se de uma cultura completamente pagã, com todos os requintes de malignidade. Então, eles estão tomando uma decisão nesse ambiente. E repare os dois ou as duas decisões. Bem, Abraão tinha todo o direito de dizer para Ló: Ló, é o seguinte, você pega as suas coisas, você vai procurar outras pastagens, até aqui Deus tem me abençoado, porque tem me abençoado. Mas a atitude de Abraão não é essa. Abraão toma uma atitude de apaziguamento. Você se lembra de alguma coisa quando nós falamos de contendas e de polarização? Alguma coisa vem à sua mente hoje entre crentes no Facebook? Queridos, eu quero confessar a vocês quantas vezes, em vez de uma palavra do pastor Amaury de apaziguamento, eu fiz o favor de jogar um pouco mais de combustível na fogueira, que era para ver o circo pegar fogo. Aí teve um dia que Deus me chama a atenção e me pergunta: ô pastorzinho, você nunca leu o Sermão do Monte? Bem-aventurados os pacificadores. Falei: pois é, sim, senhor, eu já ouvi. Então, por favor. Então, repare, queridos, repare que um homem com toda a experiência, é ele que é chamado, ele tem autoridade e ele tem uma atitude de apaziguamento. Então, estar de bem com a vida e ultrapassar o limite é ultrapassar o limite do meu instinto de tomar para mim os meus direitos. Ora, eu tenho direitos. Se eu tenho direito, eu vou procurar impor os meus direitos. Eu posso impor os meus direitos como pastor da igreja, usando do púlpito, como alguém que tem, como disse alguém há semanas atrás, o poder da caneta. Eu, com uma caneta, ou seja, o poder da intimidação, ou o poder da persuasão, ou o poder da fake news. Ou seja, Abraão não usa desses atributos que são dele. Muito pelo contrário, ele toma uma atitude de apaziguamento. Ele chama o sobrinho que está lhe dando dor de cabeça e diz: meu querido, escolhe você. Eu fico imaginando os administradores do gado de Abraão e o camarada que é o contador da grana de Abraão, olhando para Abraão e dizendo assim, e conversando com os outros, com o setor de economia, dizendo: Deus, que isso? O que é isso que o patrão está fazendo? O patrão endoidou. Botaram alguma coisa no chá do patrão, o patrão endoidou. E aí ele vai dizer para Ló: você escolhe. E aí os caras olhando para os pastores de Ló, e Ló: eu vou escolher. Queridos, olha o risco de a gente querer se dar bem na vida e fazer as escolhas a partir das nossas percepções, do cheiro, do sentimento, do toque. Cada um de nós faz isso, não é? Por exemplo, o meu carro, eu tenho um Gran Siena 2013. Eu gostaria muito de trocar de carro. E se você perguntar para mim: Amaury, você escolheria o quê? Você escolheria um Corolla? Olha, eu estou falando de um Corolla usado, 2019, tá bom, pessoal? Um Corolla usado, 2019. Ou você vai comprar aí um outro Gran Siena 2014. O que vocês acham que a gente escolhe? A gente sempre escolhe o melhor, pessoal. Isso está dentro da gente. Deus nos fez com capacidade estética, com capacidade de escolher aquilo que é melhor. Mas há um determinado momento na vida que existem escolhas mais excelentes. E a escolha de excelência que Abraão faz é passar para o seu sobrinho a possibilidade da escolha. E tem gente na igreja escolhendo as escolhas de Ló, apenas por aquilo que os olhos podem perceber, apenas por aquilo que consiste nos meus benefícios próximos, benefícios imediatos, e esta é a escolha de Abraão. Então cabe a mim e a você, cabe às nossas famílias fazer as escolhas, ou a partir de Ló, ou a partir de Abraão. Eu não estou falando aqui de um crente e de um pagão. A Bíblia não vai dizer que Ló é pagão. A Bíblia tem misericórdia de Ló. Repare que mais na frente Ló vai ser retirado da cidade de Sodoma, mas repare que essa escolha de Abraão, de Ló, é uma escolha trágica. Ele vai
Ele levanta os olhos, vê toda a Campina do Jordão, que era toda bem regada. Vamos combinar, pessoal. Até nós faríamos essa escolha, não faríamos, não? Se você tem o seu gado, a sua ovelha, é a primeira escolha que você faria. Mas depende de como eu estou ouvindo Deus falar. Depende das escolhas que eu faço a partir da minha relação com o Eterno, da minha relação com a palavra. E nós estamos hoje no Brasil fazendo as escolhas mais absurdas, crentes fazendo escolhas absurdas a partir do seu instinto, a partir da sua necessidade de preservação, da preservação do seu espaço. Então nós vamos construindo mitos, nós vamos construindo isso, vamos construindo aquilo, e a igreja corre um risco sério de ir montando as suas tendas e se aproximando de uma estrutura de poder, sem que percebamos, vamos armando as nossas tendas até sermos cooptados por Sodoma e por Gomorra. E você sabe muito bem o que é que essas duas cidades representam em termos de injustiça social, em termos de paganismo, em termos de orgia, em termos de homossexualidade, em termos de tudo quanto é malignidade. Queridos, vamos nos encaminhar agora para a decisão segundo Abraão. Bom, Ló fez a sua escolha, e agora é muito interessante, uma outra liçãozinha importante, versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Você já percebeu que, por mais que amemos as pessoas que caminham conosco, é preciso tomar um pouco de cuidado com as pessoas que caminham conosco, porque elas roubam um pouco de nossa capacidade de fazer as boas escolhas. Depois que Ló se separou de Abraão, então a impressão que nós temos é que agora Deus faz assim: Abraão, dá uma virada de 360 graus. Pega aí o seu drone e faz o seu drone alçar as alturas e veja o que é que eu tenho para você. Então, Abraão, olha o que é que eu tenho para você. Queridos, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus já fez algumas escolhas por nós. Ele não nos rouba a nossa capacidade de escolha. Eu não estou aqui falando de livre-arbítrio, não, por favor, tá bom? Sou calvinista, presbiteriano, mas nós somos seres responsáveis. Nós somos seres morais. Somos seres com capacidade de escolha. E mais do que isso, nós somos seres com capacidade de escolha a partir das lentes da palavra. Nós não temos mais o direito de escolher a partir dos nossos instintos, queridos. Nós somos levados a escolher por meio do Espírito Santo que em nós habita. Abraão também fez escolhas precipitadas. Abraão também teve... nós não somos diferentes dele. Abraão não era super-herói, mas na frente você vai perceber que parece que Deus está se demorando em responder a promessa e cumprir a promessa. Aí Sara fala, olha, eu acho que está demorando demais, vai lá e toma Agar. E você sabe o que aconteceu. Nós não somos diferentes de Abraão, nós somos pressionados a fazer escolhas, a tomar decisões. Não é diferente, por isso que é tão bom caminhar, por isso que o povo de Deus é tão fundamental para a gente, queridos. Deus nos fala através da sua palavra, mas nos fala através da sua palavra que vem na boca de irmãos, na boca de irmãs. Por isso a comunhão é fundamental. É fundamental. A gente ouvir Deus por meio do pastor, por meio da palavra, por meio da comunhão, por meio dos nossos estudos. Então aqui Deus fala, olha o que eu tenho para você. Olha o que eu estou escolhendo para você. Então, Abraão, o que é ultrapassar limites? Irmãos queridos, dá uma olhada nos limites da terra. Quando Deus nos diz assim, você vai ultrapassar limites, vamos erguer os nossos olhos para ver de fato quais são os limites extraordinários que o povo de Deus é chamado para ultrapassar. Não é preciso ser do povo de Deus, ser crente, ser cristão, ser lavado pelo sangue do Cordeiro, ser justificado por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e por sua ressurreição, para que se descubra a vacina do coronavírus. Deus é tão maravilhoso que derramou sobre toda a raça humana aquilo que em teologia nós chamamos de graça comum. Mas há algo que cabe apenas ao povo de Deus. E nós estamos diante de uma caixa, nós estamos empacotados diante de uma pandemia, diante de polarizações, e somos chamados a levantar os nossos olhos e ultrapassar os limites que nós mesmos, muitas vezes, temos nos imposto.
o imposto a nós, porque temos copiado as ações de Ló. Portanto, que esta palavra lhe encoraje, que esta palavra leve os nossos olhos a enxergar longe, e que esta palavra nos ensine a pensar: Deus vai falar com a gente. Vamos ouvir Deus falar. E vamos esperar que Deus vá nos levar a um ponto da nossa espiritualidade que a gente consiga enxergar limites, transpor tais limites para onde ninguém está enxergando. 7 bilhões de pessoas. A vacina vem aí. Você acha que essa vacina vai chegar primeiro para quem? Olha só o papel do povo de Deus nesse momento histórico, em ser a voz profética da nação, em ser a consciência deste governo e de qualquer outro governo. Queridos, muito obrigado por sua paciência em me ouvir. E eu desejo de todo o meu coração que, assim como eu e minha família, enxergues os limites e onde Deus quer nos levar. Assim, vamos ficar não apenas de bem com a vida, mas de bem com a vida de Deus em nós. É muito diferente. É muito diferente. E que Deus nos dê a experiência do Shalom. E que a paz que excede todo entendimento repouse sobre nós. E que a alegria que Cristo prometeu a nós seja percebida e experimentada por todos nós no seguimento das pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor Alexandre, pelo convite. Deus abençoe seu ministério, sua vida, a vida da Fernanda. Está lá com o bebê. Fernandinho, beijo no seu coração. Muito bom te ver por aqui. Somente Juquiá para fazer a gente se ver, né? Que Deus prepare uma nova festa em Juquiá para a gente se encontrar. Ô, glória! Tá bom? Deus abençoe, pastorzão. Obrigado, queridos. Deus abençoe muito a todos nós. Deus abençoe. Nós é que agradecemos aqui. Nós é que agradecemos. Uma palavra tão preciosa, tão sábia. Louvado seja Deus, Amauri, pela sua vida. Eu quero orar com a igreja nessa hora, depois de ouvirmos uma palavra tão bendita. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor, todo louvor, toda honra pertencem a Ti. Nós te agradecemos muito pela vida do reverendo Amauri, pelo nosso querido que dedicou esse tempo aqui para nós e nos abençoou tanto com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Eu peço, ao embalo dessas palavras do Teu servo, que o Senhor nos converta da nossa vaidade, da nossa ambição, da nossa cobiça. Nos converta, Senhor, de todo o mal, para que desejemos apenas agradar a Ti, glorificar o Teu nome, cumprir todo o Teu querer. E assim, liberte os Teus servos, ó Deus, de toda a ansiedade deste século. Liberte-nos, ó Deus, de toda escravidão, de toda limitação que não foi o Senhor que impôs a nós. Nós não temos o espírito de escravidão, mas o espírito de liberdade pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Senhor, enche os teus filhos com o Espírito Santo e conduze-nos sobre as tuas asas, nos teus planos, nos teus propósitos. Aleluia. Tudo entregamos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma última oração. Eu vou pedir ao pastor Amauri que faça essa oração, Amauri. Depois impetra a bênção, tá bom? Vamos orar com você. Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos e engrandecemos o Senhor por tudo que tu és e como o Senhor tem dirigido o teu povo para desfrutar da vida que tens preparada desde a fundação do mundo para nós. Pedimos-te perdão porque temos cogitado viver uma vida boa, por muitas vezes negando a tua presença, fugindo dos teus conselhos, fugindo da tua palavra. Assim como fizeste com Abraão, Senhor, se estamos fora daquele roteiro, daquele caminho pelos quais o Senhor Jesus está caminhando
Traze-no de volta, Pai. Em nome de Jesus, traz a tua igreja no Brasil para este caminho, Pai. Derrama da tua graça, da tua bondade e do teu amor sobre todos nós. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso amado Pai, e as consolações do amado Espírito Santo sejam experimentados por todos nós e por todo o povo de Deus sobre a face da terra, até a volta gloriosa de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia.